Olá, eu sou acadêmica do curso de farmácia do 4º ano. O nosso trabalho é sobre interações medicamentosas em pacientes idosos. O trabalho foi realizado em conjunto, eu mais a aluna Ana Carolina Ferraro Vivian e a nossa professora e doutora Suelen Laís Vicentino. Então, hoje, a população idosa, ela vem crescendo cada vez mais e com esse crescimento vem se crescendo também terapias para algumas doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes, insuficiência renais, entre outras. Mas o que acontece muitas vezes com esses idosos? É o uso de outras terapias sem prescrições médicas, levando a isso uma automedicação por conta própria. Dessa forma, como que o farmacêutico ele entra? Ele entraria com um papel fundamental para acompanhar esses pacientes idosos. Teria uma atenção dobrada em cima dessas prescrições e uma atenção dobrada também quando se diz automedicação, podendo auxiliá-los num melhor horário de tomada, indicando a eles quais os horários que seriam adequados para eles tomar, mostrando a eles também que não se deve tomar determinados medicamentos junto com outros devido a essas interações que causam no organismo. E que muitas vezes, ao invés de ter uma terapia com eficácia, ela vai ter uma terapia com efeitos indesejados. Então, qual foi o objetivo do nosso trabalho? Fazer um levantamento da utilização desses fármacos e verificar quais deles estariam causando a interação nesse grupo de idosas. Então, o nosso trabalho, ele iniciou em 2019, ele passou pelo Comitê de Ética, por se tratar em acompanhamento de seres humanos. Nós tivemos a aprovação do comitê e assim começou a nossa pesquisa. Então, a nossa pesquisa ela foi com idosas com idades inferiores ou maiores de 60 anos de idade, que participam de um grupo de alongamento no Jardim Cruzeiro, que é um grupo do NASF, que é o atendimento do Núcleo de Saúde Familiar. Então, foram realizados 2 encontros semanais no período diurno, no matutino, com um período de 30 minutos cada encontro desses. Quais foram os métodos que nós utilizamos? Então, no início da nossa pesquisa, a gente deixou elas bem cientes, qual seria o intuito da nossa pesquisa. Explicamos para elas que no próximo encontro, elas deveriam trazer todas as prescrições médicas e o nome dos medicamentos que elas faziam uso por conta própria. Depois disso, foi traçado, então, algumas perguntas. Essas perguntas feitas específicas para elas, como questão de idade, o nome completo, se fazia alongamento, atividade física, quais os horários que elas faziam a tomada desses medicamentos, quais os medicamentos eram utilizados e verificar se elas ingeriam com ou sem alimentação. Então, nós analisamos 20 idosas, tivemos 20 anamneses, foram coletadas dessas informações nesse encontro 42 diferentes fármacos, 42 princípios ativos diferentes. E desses 42 princípios ativos diferentes, após a nossa análise, nós encontramos 58 interações medicamentosas. E podemos verificar que apenas 35% dessas idosas, elas faziam uso somente com prescrições médicas. A outra diferença fazia o uso com prescrição e a própria automedicação por conta própria. Então, nós podemos ter como uma discussão que ao mesmo tempo que os medicamentos eles são benéficos para a nossa saúde, eles podem trazer malefícios à nossa saúde. Depois disso, que a gente fez toda essa pesquisa e encontrada essas interações, nós podemos verificar, então, quais foram as interações que essas idosas estavam sofrendo. Então, nós analisamos as seguintes interações, que quando usado antidepressivo com relaxante muscular, como a paroxetina e o ciclobenzaprina, ele pode causar a síndrome da serotonina,
quando ambos utilizados simultaneamente. Então, o que seria essa síndrome da serotonina? Ela é um conjunto de sintomas que resulta na estimulação excessiva de receptores serotoninérgicos. Então, com isso, o que vai causar? Alguns sintomas nesses pacientes, como até mesmo um aumento de hiperatividade, como também sintomas de alteração mental. A pessoa pode se tornar mais agressiva, mais rancorosa, às vezes chorona, entre outras. Quando utilizado antihipertensivos com anti-inflamatórios esteroidais, como a losartana e a nimesulida, essa combinação ela pode levar a uma insuficiência renal, principalmente em questão do uso do anti-inflamatório, que é a nimesulida. Quando utilizado a associação de antidepressivos como a amitriptilina e o fluoxetina, pode ocorrer um aumento da amitriptilina. E isso pode causar delírios nesse paciente, convulsões e até mesmo levar à morte desse paciente. Quando utilizado analgésicos antiespasmódicos com antidepressivos, como o caso da dipirona, com composto de isomethepteno mais cafeína, associado com amitriptilina, fluoxetina ou duloxetina, podem causar alguns efeitos gastrointestinais, ou seja, causar hemorragias nesses pacientes. Quando utilizado analgésicos antiespasmódicos com antihipertensivos, como no caso, eu questionei logo atrás, a dipirona com isomethepteno mais cafeína associada à losartana e o hidro, pode causar uma insuficiência renal ou mesmo cardíaca desse paciente. Quando utilizado antihipertensivos com analgésicos e antitérmicos, como o caso do atenolol e o ácido acetil salicílico, os efeitos do beta, ele pode causar uma hipertensão arterial, ou seja, a próprio ácido acetil salicílico, no caso a aspirina, ela bloqueia e com isso vai causar uma hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca. Quando utilizado redutores de colesterol com hormônios sintéticos, como o caso da simvastatina e da levotiroxina, pode causar uma redução na eficácia da levotiroxina. Quando associado redutores de colesterol com antihipertensivos, como o caso da simvastatina e o amlodipino ele aumenta ligeiramente a exposição da simvastatina e pode causar uma fraqueza muscular ou até mesmo dores. Quando associados antidiabéticos com analgésicos e antitérmicos, como a metformina, o ácido acetil salicílico e um outro antidiabético, a aspirina, ela faz o quê? Ela vai diminuir as concentrações de glicose no sangue, então isso vai levar o paciente a ter uma hipoglicemia, vai diminuir demais a glicose sanguínea desse paciente. Quando utilizado inibidores de bombas de prótons e hormônios sintéticos, como o omeprazol e a levotiroxina, pode ocorrer diminuição da eficácia da levotiroxina, associado com o uso do omeprazol. Quando associado também 2 antidiabéticos, pode aumentar riscos à hipoglicemia, porque vai causar aquela interação que os dois têm a mesma finalidade, que é diminuir a glicose do sangue, e com isso vai causar uma diminuição excessiva e vai levar a um quadro de hipoglicemia no paciente. Quando utilizado analgésicos antitérmicos com antiespasmódicos, o que pode causar nesse paciente? Reduzir os efeitos antiplaquetários do AS, e com isso vai causar também sangramentos gastrointestinais. Quando a associação de redutores de colesterol, como o glimepirida e o fenofibrato, eles podem levar também o caso da hipoglicemia, porque os dois têm a mesma finalidade também e vão diminuir a glicose excessiva do sangue desse paciente, levando um quadro de hipoglicemia. Então, a nossa conclusão que nós tivemos com esse trabalho que a maior porcentagem de interação medicamentosa se ocorre através do uso de antihipertensivos, analgésicos e antidepressivos desses pacientes. Essas pacientes, elas estão colocando em risco a saúde própria delas mesmas, levando a grandes riscos de interações medicamentosas. Então, o que vai acontecer? Alterar a eficácia de um tratamento que poderia ser de forma correta
e trazer benefícios para ela, e levando a um quadro de malefícios para a própria saúde dela. Então, com apenas uma intervenção farmacêutica, poderia reduzir esses riscos dessas pacientes. Mas o que ocorre muito? O receio do paciente com o farmacêutico. Muitas vezes eles próprios não acreditam no que o farmacêutico está falando. Então, eles acabam tendo uma confiança no médico e não se abrem para novas explicações. E o que acontece muito quando estão no consultório? Muitas vezes eles não abrem o jogo correto para o seu próprio médico. Se eles explicassem para o médico que o medicamento que o médico prescreveu não está dando resultados, benefícios para ele, porque eles usam outros medicamentos por conta, talvez só com a questão do médico retirar esses medicamentos que causam essas interações, ele poderia ter resultados excelentes no próprio tratamento, mas isso também não ocorre nos consultórios. Então, o que nós chegamos num bom senso, que se a saúde pública ela adotasse um programa de monitoramento acoplado com a intervenção farmacêutica, cresceria-se essa confiança no próprio farmacêutico e o farmacêutico poderia trabalhar unido com o médico e muitas vezes até diminuir gastos com medicação da saúde pública e até mesmo diminuir essas interações medicamentosas, levando ao paciente a ter uma saúde melhor e sem riscos, sem colocar a vida deles em risco mesmo. Então, esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada e uma excelente semana.